Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. E no dia 5 de dezembro de 2023, às 2 horas e 49 minutos, a Lua entrou para sua fase minguante. É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Meu nome é Rosângela Ferraz, do canal Astrologia Momento Atual. E eu trouxe para vocês aqui toda a alunação para a gente entender, né? Para ficar um pouco mais fácil. Nós estamos vivendo a alunação de Escorpião. As sementes foram plantadas lá no dia 13 de novembro. Escorpião é um signo mais intenso, então nesse mês todo nós estamos lidando com o nosso emocional e muitas outras coisas a nível muito profundo. E dia 20, a Lua entrou na sua fase crescente, da alunação de Escorpião, crescente em Aquário. Então, parece que liberou um pouco, né? Claro, tiveram aspectos desafiadores, vocês podem assistir aos vídeos. É interessante pegar toda essa sequência para a gente entender melhor. E daí, no dia 27, ela se fecheia no signo de Gêmeos e agora ela está entrando para a sua fase minguante e na fase minguante no signo de Virgem. Então, a Lua, a gente sabe que é mais emocional. O signo de Virgem é mais analítico, menos emocional, né? Ele é mais analítico, ele é mais frio. Então, temos aí uma combinação, né, de uma emoção mais contida nesses próximos 7 dias. Então, aqui está a Lua em Virgem e o Sol em Sagitário. Então, os conflitos podem ser de uma emoção mais fria e projetos mais quentes, né? Vontades de ir adiante e uma Lua mais fria, mais crítica. Então, esse conflito pode haver durante esses 7 dias para compor a lunação, como eu falei para vocês, né? Para compor a lunação de Escorpião. Então, nessa fase da Lua, eu escolhi aqui a Lua, que está em Virgem, né? E ela está quadrada com o Marte. Alguns aspectos continuam da lunação passada para essa, mas esse aqui é um aspecto importante para a gente tentar gerenciar a nossa semana sem tanta impulsividade. O nosso ímpeto, assim, por alcançar as coisas vai ser muito forte, muito intenso, e o nosso nível emocional, nós podemos estar um pouco mais frios e agressivos com as pessoas a nível emocional. Então, temos que cuidar disso essa semana se a gente não quer se estressar com as outras pessoas, né? Então, a gente tem que desenvolver uma consciência maior das nossas emoções muito automáticas, né? De repente, a gente explode com o outro, ainda mais que o Marte está em Sagitário, né? Que é mais explosivo, é o signo de fogo. Então, de repente a gente explode quando alguém não concorda com alguma coisa que a gente determinou, que a gente acha, ou as emoções que a gente está sentindo. Então, a gente tem que cuidar muito a impaciência e a agressividade, continuar cuidando, né? Com a paciência e a agressividade, a gente procurar praticar um pouquinho mais a empatia, né? Aqueles sentimentos de compreender os outros, de não vermos só nós, porque Ares é meio egoísta, né? De repente pode pender para um egoísmo, é uma quadratura, né? Pode pender para um egoísmo, ainda mais que o Sol também está em conjunção com a Lua dentro dessa, perdão, em conjunção com Marte dentro dessa quadratura. O Sol, então, em conjunção com Marte, o Sol representa o eu. E Marte é o planeta da ação, né? Então, a nossa energia vai estar muito notável. A nossa energia, a gente vai estar com força, assim, ou pelo menos se sentindo forte para tudo, né? Coragem, força, nossa personalidade mais forte. Então, pode haver, assim, até uma resistência bastante natural às restrições, né? E uma preferência para a gente tomar decisões sozinho, não depender de outros, não depender emocionalmente de outras pessoas. Então, a gente cuida um pouquinho para não esquecer o outro nesses 7 dias.
Também a Vênus está numa oposição com Júpiter, então cuidar dos exageros, a Vênus está aqui, né? Cuidar dos exageros, cuidar para não gastar muito, cuidar para não comer demais, são os dois benéficos. Mas em atrito, né, num aspecto desafiador, a gente tem que ter um cuidado extra, um pouquinho, certo? Mas para ajudar a gente, a Lua está em um excelente aspecto com Júpiter. O Júpiter é o grande benéfico, né? Então, por mais que haja agressividade, por mais que haja um certo egoísmo mais acentuado, a nossa tendência natural vai ser para o otimismo, vai ser para um idealismo, né? Que pode ser uma força nesse momento bastante poderosa para equilibrar opostos aí, né? Equilibrar esses exageros aí e mesmo exageros no sentido de ficarmos indignados com os outros, né? Então vamos puxar aqui desse aspecto da Lua com Júpiter o otimismo para que a gente consiga ver o lado bom das coisas, ver o lado bom, enxergar os desafios como situações positivas, enxergar os desafios como possibilidade de crescimento e não coisas que vêm para empacar a vida da gente. Então, esse aspecto aqui da Lua com o Júpiter, aspecto favorável, traz para a gente a possibilidade de ficarmos atentos a oportunidades que podem de uma hora para outra surgir para a gente e oportunidades de crescimento. Então, a gente elaborando, a gente gerenciando o nosso emocional para não ficarmos muito agressivos, de repente, oportunidades boas a gente pode aproveitar, podem chegar para nós e nós mais equilibrados, a gente consegue enxergar as oportunidades novas e aproveitá-las. Então, a gente fica aberto para as oportunidades, a oportunidade de aprendizado, desenvolvimento, então cursos, coisas que possam abrir os nossos horizontes, possam trazer, mesmo que não agora, mas para o futuro, algum tipo de sucesso, alguma coisa desse gênero. Então, é bastante harmonioso, é bastante positivo para a gente conseguir trabalhar com aqueles aspectos desafiadores, certo? Mas a gente tem que evitar o exagero, só com um certo cuidado aqui, evitar o exagero, evitar o excesso de autoconfiança e a tendência a acreditar que tudo vai dar certo. Não, um pouquinho de crítica, um pouquinho de análise, para que as coisas realmente possam chegar a dar certo. A Lua também ainda está nesse trígono com Urano, que é muito positivo, que a gente pode se sentir, nessa semana agora, a gente pode se sentir menos convencional do que de costume, e isso é interessante, porque a gente pode olhar os nossos próprios sentimentos de outra forma, de formas diferentes do que aquelas que a gente vinha usando até agora, né? Então contribui muito, porque facilita até o reconhecimento da nossa própria natureza única. Porque o que eu quero dizer com isso? Porque eu observando que eu tenho uma natureza única, eu observo que o outro também tem uma natureza única e é mais fácil para mim respeitar a diferença do outro, né? Então, esse contato da Lua com Urano é bastante positivo e a gente tem que cuidar um pouquinho para não ficar muito individualista, certo? Novos ideais, inclusive, essa semana podem surgir, porque aqui, né? Novos ideais podem surgir porque a gente vai estar com um emocional aberto para outras experiências, para sentir as coisas de outra forma. Outro aspecto que eu escolhi é o aspecto do Mercúrio, que é o planeta da comunicação, né? Que está em harmonia com Júpiter, que é o planeta da expansão. Então, essa semana vai ser mais natural para a gente se expressar de forma mais eficaz. Então, sempre equilibrando a agressividade, equilibrando o excesso de individualismo,
Então, esse trígono do Mercúrio com o Júpiter é bastante positivo. A gente pode explorar novas ideias, a gente pode explorar novas filosofias, a gente vai estar com a mente mais aberta, né? Isso torna a gente mais receptivo e aberto para diferentes pontos de vista, aberto para vivenciar diferentes experiências. E o que nessa semana é bastante interessante, é bastante positivo. E um último aspecto que eu escolhi aqui para nós é a Vênus em trígono com Saturno. Isso traz assim um equilíbrio nos relacionamentos, responsabilidade nos relacionamentos. Se houver muita agressividade, muitas discussões a nível emocional, porque eu quero que a minha ideia seja aceita pelo outro, eu quero que o meu emocional seja aceito com a frieza que eu estou apresentando. Eu estou apresentando uma frieza com relação aos grupos, porque eu estou com excesso de autoconfiança, excesso de eu, né? Não estou enxergando os outros. Então, esse aspecto harmonioso, né? Descontando o desafiador que a Vênus faz com Júpiter, que a gente precisa equilibrar as coisas, né? Os excessos, cortar os excessos, aparar as arestas esse aspecto do Saturno ajuda a parar essas arestas, ajuda a equilibrar os relacionamentos, ajuda a ter maturidade nos relacionamentos, ajuda a ter mais discernimento, o que vai nos ajudar em toda essa semana com relação aos aspectos mais desafiadores que a gente vai vivenciar. Ok, pessoal? A passadinha foi bem rápida, só para a gente lembrar que estamos num fechamento, né? Uma lua minguante é sempre uma lua que nos traz para dentro de nós mesmos. Por quê? Porque está fechando, né, toda essa densidade que a gente vivenciou. Porque uma lua nova em Escorpião não é simples, é profundidade. Então, toda essa profundidade que a gente vivenciou, agora a gente pode, minguante, né? A gente pode ficar mais dentro da gente, a gente pode analisar, é virgem, né? A gente pode analisar com mais frieza as coisas e ver desses nossos projetos, do que surgiu durante essa lua nova, o que a gente conseguiu transformar, o que a gente ainda não conseguiu transformar e as possibilidades de transformar. Por quê? Porque a próxima lua nova que se aproxima é no outro signo, é no signo de Sagitário que vai acontecer e outras questões vêm então para serem trabalhadas durante toda a próxima lunação, certo? Então, fechando a nossa lunação de Escorpião, vamos ver se nós conseguimos transformar algumas emoções, transformar alguns sentimentos à medida que a Lua ia trocando de fase e trazendo experiências diferentes dentro do mesmo contexto de uma lunação em Escorpião. Certo? Então, por enquanto era isso. Gratidão infinita para quem está me acompanhando. Meu nome é Rosângela Ferraz, do canal Astrologia Momento Atual. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao canal. Quem achar esse vídeo interessante, compartilha com outras pessoas e indica o meu canal para outras pessoas. E quem não está inscrito ainda, se inscreve no canal, ok? Por enquanto era isso. Até mais.